Bom dia a você, internauta, que já nos acompanha aí pela fanpage da Infonet no Facebook e também pelo nosso site. Eu sou Ícaro Novaes e a gente retorna com as entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. O sétimo candidato entrevistado é o candidato Emerson Ferreira, pela Rede. Doutor Emerson, bom dia para o senhor. Bom dia, Ícaro. Bom dia aos internautas. Parabenizar pelo evento, porque momentos como esse fortalecem a democracia e a boa política. Ok, nós estamos ao vivo do Instituto Educar e, nesse momento, o candidato está disponível para vocês, internautas, para esclarecer as suas propostas de governo. Você que tem alguma dúvida a respeito dos projetos que o Emerson Ferreira colocou à disposição para governar Sergipe, você pode fazer sua pergunta aí nos comentários que eu vou acompanhando aqui, passando as perguntas para o candidato. Ele terá 40 minutos respondendo aqui, depois uma consideração final. Candidato, o seu tempo começa a contar a partir de agora. Eu gostaria de falar, candidato, o senhor é médico, né, professor? Isso. Na sua convenção, quando confirmou seu nome, a sua candidatura, o senhor falou em austeridade na gestão pública e estímulo ao servidor público, né, um novo tipo de engajamento do servidor público na gestão pública. Agora eu gostaria de perguntar, candidato, com a condição de hoje, por exemplo, vamos partir do princípio, servidor sem salário em dia não tem motivação. Como o senhor pretende resolver essa questão do salário em dia? Nós precisamos, primeiro, fazendo política despartidarizando os espaços públicos. O grande problema é que as gestões que se sucedem no governo de Sergipe nos últimos 30 anos, elas têm apenas o viés político-eleitoreiro, querem ganhar eleições. Então, loteiam as secretarias, de maneira que cada secretaria é entregue a um partido. Às vezes nós temos órgãos da mesma secretaria entregues a partidos diferentes, então não dialoga. Qual a consequência disso? Não existe uma política com discussão intersetorial. Uma secretaria não dialoga com a outra. E para a administração pública isso é fundamental. A partir do momento que tenta partidarizar, vai lotear os espaços públicos com correligionários eleitorais, com cabos eleitorais, e nós temos hoje que o principal item de despesa do Estado é a Previdência Social e o segundo item é a folha de pessoal. A gente gasta em Sergipe com o pessoal tanto quanto gasta com segurança, com saúde, com educação, por conta dessa forma enviesada, essa lógica de fazer política partidarizando os espaços públicos. Então nós vamos despartidarizar, vamos valorizar os servidores. Você falou muito bem da questão da desmotivação do servidor. Nós já estudamos isso a nível até de Brasil. Nós temos cerca de 12 milhões e 500 mil servidores públicos. A maioria deles está desmotivada. Então, nós precisamos fazer com que, principalmente, os jovens que ainda estão na primeira metade da carreira, não caiam na desesperança e na desmotivação. Então, a gente, primeiro, precisa valorizar esses servidores e valoriza pagando em dia, valoriza, porque a obrigação é dever primeiro, porque isso repercute na própria economia, porque nós temos que o setor serviço com a administração pública é o que traz, é o principal setor, vamos dizer assim, em termos quantitativos, para o PIB do Estado de Sergipe. Então, a gente não pode deixar de pagar os servidores por dever e também por esse contexto do ciclo comercial, do ciclo de riqueza e renda no nosso Estado. E nós precisamos também fazer um trabalho onde reduzamos o gasto Sergipe. Nós temos hoje que nesse último governo, na minha avaliação, por conta da análise dos indicadores socioeconômicos, nós temos o pior governo da história de Sergipe. Nós tivemos uma crise a partir de 2014, que chega aqui, a crise de 2008, que começa nos Estados Unidos, chega no Brasil por volta de 2013, mas aqui em Sergipe, de 2014 para 2015. E aí todos os indicadores despencaram. Nós estávamos numa situação onde éramos os primeiros colocados, vamos dizer assim, ali no Nordeste, aqui no Nordeste, nesses indicadores, e a partir daí nós tivemos um desempenho muito pior do que todos esses estados. Então nós hoje somos o pior desempenho em quase todos esses itens e naqueles que nós somos o pior, nós somos um dos piores. Então isso cai, aumenta o nível de desemprego aqui em Sergipe. Na Grande Aracaju nós temos o maior índice de desemprego do Brasil e nós temos esses indicadores caindo e aumentando o indicador de violência. O índice de desempenho dos trabalhadores aqui em Sergipe é ruim, porque nós temos um processo de educação ruim. A competitividade, Sergipe em 2016 era o penúltimo estado em competitividade. Agora em 2017 nós passamos a ser o pior estado em competitividade e isso gera uma desconfiança do mercado. Então as empresas não vêm para Sergipe.
O custo Sergipe é muito alto, porque esse governo que controla o gás e a água, os preços são elevados. Por exemplo, nós temos aí o problema de inviabilização da Fafem, da fábrica de fertilizantes, em função desse alto custo Sergipe. Então, nós precisamos fazer um enfrentamento onde, primeiro, despartidarizamos a gestão pública, vamos fazer uma gestão integrada, né, onde as secretarias dialoguem, nós vamos buscar competência nos servidores públicos, nós vamos buscar competência na sociedade, nós não vamos colocar correligionários do partido à frente da secretaria. Isso é ruim, isso é nocivo. A política em Sergipe, é preciso que os sergipanos façam essa autocrítica, passa pela mudança dessa lógica, por mudarmos essa lógica, que é uma lógica perversa e que está diretamente relacionada com os problemas que o povo sergipano enfrenta. Por isso que a gente diz, quem criou esse problema, e é fácil, a gente identifica aí várias candidaturas que estão comprometidas com esses problemas, então quem criou o problema não pode resolver. Então agora vem travestido de mudança, quando na realidade querem renovar é o próprio poder político, que controla há muito tempo dentro dessa lógica aqui em Sergipe. Então desenvolvimento econômico. Sergipe não tem uma política de desenvolvimento econômico. Nós temos o setor serviço com dificuldades, a indústria, que é o vagão, porque quando nós temos uma desindustrialização aqui em Sergipe, né? Então, nós já tivemos um desempenho da indústria aqui em Sergipe de mais de 30%. Hoje é em torno de 23%, 24%, 25%. Então, há uma desindustrialização, o setor serviço com dificuldades, e nós vamos ter também a agricultura totalmente abandonada, o setor agropecuário totalmente abandonado pelo Estado de Sergipe. A Endagro sucateada, não faz assistência técnica, não atua na defesa agropecuária, os arranjos produtivos locais estão totalmente desprotegidos e desativados de políticas públicas, ou seja, o Estado não é articulador. Esse Estado faz política e aumenta tributos. Essa é a política econômica, vamos dizer assim, que esse governo tem para o Estado. Então, nós precisamos pensar num modelo econômico que equilibre a economia. Nós não podemos ter áreas, né, que têm uma produtividade e a grande maioria do Estado em abandono total. Então, nós precisamos equilibrar o desenvolvimento aqui em Sergipe, voltar a apoiar os arranjos produtivos locais, voltar o Estado a estar presente, articulando e mobilizando as micro e pequenas empresas, que é o setor que mais cria vaga de emprego, é o setor que mais emprega. Nós precisamos diversificar a nossa produção na agricultura, e isso precisa de quê? De pesquisa. Hoje a Endagro só tem 4 pesquisadores. Precisamos retomar a parceria com a Embrapa, no sentido de incentivar a diversidade na produção da agricultura de Sergipe, com base nas vocações de cada região. Então, o Estado precisa estar presente. E o que é que nós vamos fazer? Vamos criar uma cartilha de projetos prioritários, projetos públicos, que nós vamos apresentar para o Brasil essa cartilha de projetos prioritários, estratégicos para o desenvolvimento de Sergipe. Vamos fazer revisão da nossa política de incentivo fiscal, e aí vamos ter incentivos de acordo com essa cartilha, ou seja, de acordo com os setores que são estratégicos para Sergipe. Nós não vamos fazer incentivo fiscal que hoje é aberto, e nós temos uma perda de mais de 30% do PIB por conta do equívoco da política fiscal. Um Estado que não arrecada porque fechou os postos fiscais, então nós vamos melhorar a capacidade de arrecadação. Agora, melhorar a capacidade de arrecadação de Sergipe, centrada principalmente numa política de desenvolvimento, que é isso que a gente efetivamente precisa. E aí, na gestão pública, austeridade. Não tem outro caminho. Temos que administrar com austeridade, fazendo o quê? Combate à corrupção. Então, nós temos que fortalecer o papel da controladoria do Estado. Nós temos que ampliar e vamos colocar em regiões do Estado Departamento de Crime contra o Patrimônio Público e a Ordem Tributária. Então, os departamentos DELTAP, nós vamos regionalizá-los, vamos ter vários, não apenas aqui em Aracaju, mas nós vamos ter vários. Para quê? Para mostrar claramente, vamos melhorar, investir na inteligência da polícia, melhorar a capacidade, principalmente para pensar nesse tipo de crime de combate à corrupção. Então, isso é austeridade. A administração pública precisa de um choque de gerência e gestão, mas que seja feito com competência
e com independência desse modelo atrasado de fazer política na disputa do poder pelo poder. Ok, candidato, o senhor passeou em diversas áreas aí, a gente vai entrar ainda em algumas delas. Por isso eu queria só voltar ao objeto do assunto. O senhor identificou problemas que parecem não ser a curto prazo. Eu queria falar, nos primeiros meses, é possível garantir ao servidor o salário em dia, sobretudo porque eles ainda têm pleiteando aí uma questão de reajuste salarial que há 5 anos não é concedida? A gente não vai fazer, tem candidato que disse que no primeiro mês já vai pagar em dias. A gente sabe que efetivamente o cenário é bem crítico, né? A gente não pode estar prometendo desconhecendo a realidade do estado de Sergipe. Agora, nós temos um histórico de vida e nós temos compromissos que são centrados com muita responsabilidade, no sentido de que temos entendimento que não é possível nós termos o atraso de salário na gestão pública. Esse é o quesito primeiro de qualquer governante. Agora, vamos dar prioridade a isso e vamos dar prioridade a isso centrado numa política de desenvolvimento também para o estado de Sergipe. Nós vamos fazer na austeridade um enfrentamento da questão dos cargos comissionados. É inadmissível que Sergipe trabalhe com mais de 3.000 cargos comissionados. Então, nós vamos fazer uma redução e estabelecer critérios no sentido de que as pessoas, para ocuparem cargos comissionados, demonstrem competência e nós vamos fazer seleção e reduzir bastante esses cargos, porque nós vamos buscar, nos que são carreira efetiva do Estado, o suprimento desses cargos e vamos buscar competência aí. Então, precisamos enxugar bastante esse número de cargos comissionados e precisamos estabelecer uma política de desenvolvimento, precisamos reduzir o custo Sergipe e precisamos diminuir as despesas que nós temos hoje aqui no estado de Sergipe, da forma como se gasta. O desempenho em Sergipe no gasto é extremamente ruim. Então, se a gente melhorar esse gasto, se a gente enxugar com relação ao custo com cargos comissionados, reduzindo essa folha que eu lhe disse hoje, a gente gasta tanto quanto a gente gasta com saúde, com educação e com segurança. Então, a gente vai ter condição, sim, de fazer o pagamento, estabelecendo prioridade, fazer o pagamento em dias. E a gente vai fazer correções salariais, a gente tem dialogado com as categorias e cada uma coloca isso como bandeira. A gente vai fazendo isso em função de que vamos criar um banco de dados bastante transparente, não vamos estar escondendo os dados, as informações, e sempre que possível nós vamos trabalhar numa perspectiva de reposição de perdas salariais. Ok, candidato, a gente já tem 11 minutos de entrevista, vamos para a participação do primeiro internauta aqui, o Elton Amarante. Ele pergunta, o assunto é previdência social. O senhor disse em seu plano de governo que pretende redesenhar o atual modelo de previdência estadual para que seja inteiramente sustentável no longo prazo. O que isso significa na prática? Outro ponto, o senhor disse que pretende criar uma contribuição de comissionados de forma progressiva para o regime próprio de previdência do Estado. É justo que os comissionados sejam obrigados a sofrer esse tipo de desconto, pois eles não irão usufruir desse regime, que é válido apenas para os estatutários? Nós, na questão da Previdência, a perspectiva é de um colapso. Nós temos hoje o maior gasto do governo, é no item Previdência, nós temos entre 30% e 40%, né, do que se gasta com relação à Previdência, está um custo muito alto. Nós temos uma relação de ativos e inativos muito ruim aqui em Sergipe. A perspectiva é de 4 para 1, 4 ativos para 1 inativo. Nós temos praticamente 1 para 1, então está uma relação grande. E nós temos uma quantidade de pessoas com salários baixos, mas nós temos salários muito altos, né, nessa questão aqui da administração pública sergipana, e aí nós temos esse custo muito alto da Previdência. Então, quando a gente fala redesenhar, é porque nós vamos dialogar com a sociedade. Em nosso governo, nós não vamos fazer imposições de cima para baixo e muitas vezes imposições que atendem a financiadores de campanha e a interesses da disputa do poder pelo poder. Nós vamos fazer em diálogo com a sociedade e, em particular, em diálogo com os servidores. Por isso que a gente fala em redesenhar. E aí nós vamos buscar as melhores práticas. Quais são as melhores práticas? As melhores práticas por exemplo, a perspectiva de trabalharmos com consórcio na questão da Previdência, a gente fazer aí uma contribuição progressiva aí para os efetivos, uma contribuição progressiva no sentido de que quem ganha mais vai pagando mais, a gente fazer esse escalonamento, porque tem uma disparidade muito grande de salário na folha, como eu já disse, tem uma pequena quantidade de servidores relativamente ao total de servidores que ganha muito,
né? Então, a gente precisa, nós temos hoje, trabalhando em torno de 30 mil funcionários ativos, mas nós temos praticamente esse número de inativos, então a gente precisa fazer essas revisões, a gente vai deliberadamente lutar contra a aposentadoria de governadores, que isso a gente não entende, é um absurdo, a gente é contra isso, e se houver cenário político, a gente vai trabalhar no sentido também de busca de revisão de outras aposentadorias que existem em Sergipe. E nessa discussão da Previdência em nosso grupo, se discute a possibilidade, porque veja, claro que nós não vamos trabalhar com esse número de comissionados, porque aí nós temos hoje uma quantidade, milhares de comissionados que não contribuem para a Previdência e estão muitas vezes ocupando vagas de pessoas que seriam funcionários efetivos. Então, ocupam vagas de quem deveria estar pagando e não contribuem. Então, a discussão é, dentro da legalidade, se haveria possibilidade de que fizéssemos também, enquanto as pessoas estivessem ali, estariam contribuindo. Quando saíssem, iam procurar contribuir como autônomo ou de outra forma, no sentido que aquele tempo não seria perdido de contribuição. Agora, a gente precisa fazer essa revisão, porque isso é extremamente impactante, de modo negativo, para o Estado de Sergipe. E a perspectiva é de colapso, porque nós tínhamos um fundo que estava deficitário. No governo Marcelo Deda foi criado um outro fundo, esse fundo superavitário, porque está iniciando, e aí, nessa administração agora, absorve esses dois fundos, que deu para pagar e resolver aliviar 1 ou 2 meses a questão da folha de pagamento, mas tira dessa condição de superavitário aquele fundo que funcionava. Então, isso precisa ser estudado e debatido com os trabalhadores e com a sociedade. Ok, vamos chegando a 16 minutos de entrevista, vamos para a participação do especialista. Eles que enviaram perguntas ao longo da semana e nós sorteamos para os candidatos. A pergunta do especialista Rafael Saldanha, economista, também colunista do Portal Infonet. O Estado de Sergipe saiu de um superávit de 70 milhões para um déficit de 478 milhões no período de 2014 a 2017, são dados do Banco Central. A folha de pagamento dos salários do funcionalismo público apresentou uma expressiva crescente. A discussão na esfera federativa sobre ajuste das contas públicas e responsabilidade fiscal já é algo comum. Mas o que o candidato pretende fazer na esfera estadual para mudar esse cenário? Ele fala das receitas, né? Existe hoje um déficit aí acumulado nesses últimos anos. Então, tudo isso que nós já falamos no primeiro momento que nos posicionamos aqui, nós temos a inexistência, nós não temos, poderíamos dizer melhor, nós não temos uma política de desenvolvimento para o Estado de Sergipe. Então, a receita no Estado de Sergipe ela é baseada única e exclusivamente no aumento de alíquotas. Nós tivemos aumento de ICMS, que é o que melhorou o perfil da arrecadação do Estado nesses 2 últimos anos, mas com toda a consequência que isso traz para toda a cadeia, né? Então, não é dessa forma, não é com a inexistência de uma política de desenvolvimento econômico, nós temos que ter um Estado mobilizador e articulador que atue com todos esses setores, já disse, setor de serviços, setor da indústria e o setor agropecuário, no sentido de desenvolvermos uma política, termos uma política econômica para o Estado de Sergipe que equilibre o Estado de Sergipe do ponto de vista do seu desenvolvimento. Nós precisamos trabalhar com inovação tecnológica, que é algo que em Sergipe nós estamos perdendo talentos. Nós precisamos ter uma educação que vise o conhecimento, que vise a formação dos cidadãos e que vise também o mundo do trabalho. Fazendo com isso, nós temos que ter o ensino médio associado ao ensino técnico profissionalizante. Visando o quê? Lembra da cartilha que eu falei, nós vamos ter um plano de projetos públicos. E isso é que vai ser estratégico e prioritário para a Sergipe. Então, o governo vai atuar principalmente, do ponto de vista estratégico, estimulando esses projetos, essas áreas que nós vamos fazer o diagnóstico, ter um diagnóstico aqui de Sergipe. O que é que nós precisamos fazer? E nós já identificamos arranjos produtivos locais. Precisamos trabalhar porque eles estão totalmente abandonados pelo governo. Nós precisamos trabalhar no sentido de termos incentivo às micro e pequenas empresas. Nós temos que trabalhar na agricultura com a diversidade da produção, seja para a agricultura familiar, para pequenos agricultores, médios e grandes agricultores. Nós precisamos, por exemplo, a Câmara de Comércio aqui em Sergipe, se a gente for analisar os dados de importação e exportação, a gente vê o fraco desempenho de Sergipe,
porque a gente vai perceber que quando soma o que se movimenta em importação e exportação no estado de Sergipe, também é uma queda nesses últimos anos. Então, como eu disse, todos os indicadores caíram e a base é privilegiar a política, os dividendos eleitoreiros, e abandonar completamente uma política de desenvolvimento com suas bases na produção. Então, isso é o que precisa mudar aqui em Sergipe para que a gente melhore o perfil de arrecadação. Outra coisa, a fiscalização no estado de Sergipe é ruim, a sonegação é alta, nós temos o fechamento dos postos fiscais aqui no estado de Sergipe, então a gente precisa melhorar essa arrecadação, a gente precisa criar em Sergipe um ambiente favorável ao empreendedorismo, a gente precisa atrair empresas. E hoje, o alto custo de Sergipe, essa política tributária equivocada, não atrai, de modo que, das empresas que vieram para Sergipe nos últimos anos, nenhuma delas foi atraída pelo governo, por ação do governo. Então, a confiabilidade, a questão da competitividade que nós já falamos aqui, Sergipe cai de penúltimo para último, quer dizer, piorou ainda o desempenho nesses últimos anos em função da falta de uma política de desenvolvimento para o estado de Sergipe. Ok, a Isa Dantas pergunta, o candidato Milton Haddad disse que conseguirá 65 mil empregos em 4 anos. Falando em números e nas condições do estado anualmente, é possível, a gente puxa para o seu projeto, para gerar empregos de imediatos, já que Sergipe tem uma taxa de 17%, que é 5% maior, 4% maior do que a taxa média do Brasil todo. Como resolver esse problema dos empregos? Nós não prometeríamos, eu acho que não vemos cenário, nós já fizemos análise, inclusive, do desempenho desde o ano 2000 até agora. No melhor momento de Sergipe, nós tivemos aí algo em torno entre 30 e 40 mil empregos criados num período de 4 anos, se analisarmos o melhor momento da economia, que nós tivemos um desenvolvimento. Nós tínhamos um clima no Brasil de 2000 até 2010, um clima de crescimento real de salário, nós tínhamos distribuição de renda, então houve um momento de crescimento. E Sergipe, embora tenha crescido menos do que o geral, mas teve um crescimento nessa época, e nesse momento nós contamos nos 4 anos entre 30 e 40 mil empregos, 30 e 40 mil vagas de emprego geradas. Então a gente vê, diante desse momento de crise, e nós não temos como sair de agora, aí estar prometendo o que não consegue fazer. Por exemplo, 65 mil vagas, nós teríamos 15 mil vagas por ano nos 4 anos do próximo mandato. E não tem como ter essa perspectiva de que no próximo ano a gente possa gerar 15 mil vagas de emprego. Nós ainda estamos com, se for verificar a evolução nos últimos 3 anos, nós perdemos, são vagas que existiam e que foram perdidas em 2017, mais de 1.000 vagas de emprego. Como é que nós migraríamos para termos uma média de 15 mil nos próximos 4 anos? Então é preciso pé no chão, ver a realidade, e a gente não adianta estar vendendo promessas e ilusões para a sociedade. É preciso que, acredito sim, que serão tomadas, o próximo governo vai ter que tomar medidas no sentido de melhorar a oferta de emprego. Nós temos hoje um número alto de pessoas desocupadas, a taxa de desocupação, e nós temos pessoas que já estão desiludidas, que foram para a informalidade, um outro número significativo, pessoas que já não estão nem mais procurando emprego, e isso aumenta a informalidade no estado de Sergipe. Então nós temos que resolver tudo isso, porque envolve, no caso, na Grande Aracaju, 17,5% das pessoas, e nós temos um número semelhante na informalidade. Ok, tem uma pergunta aqui também sobre se 2020, por exemplo, já seria possível dizer que Sergipe já estaria melhor fora da crise? É possível, aí sim é possível. Em 2020 nós temos um cenário de superação da crise nacional, e se em Sergipe tiver um governo que despartidarize e que aposte no desenvolvimento econômico de Sergipe, aposte na inovação tecnológica, aposte na juventude, que queira melhorar a qualidade da educação, aí sim nós poderemos reduzir todos esses indicadores, e em 2020 já é possível sim termos positividade. Aí é trabalhar pé no chão, no sentido de que a gente tenha esses indicadores já numa perspectiva bem mais otimista a partir de 2020. Ok, candidato. Tem mais uma pergunta aqui, continuando, o Wellington Amarante, ainda falando sobre a Previdência.
O candidato disse que vai promover, abre aspas, redução da prestação de serviços públicos por parte do Estado diante dos inúmeros retrocessos que impedem a efetivação dos direitos dos usuários da Previdência Social e considerando que a Previdência é uma política de extrema importância para a população brasileira, fecha aspas. O que significa essa redução de prestação de serviços públicos? Eu não falei em redução de prestação de serviços públicos em nenhum momento. Eu conversei que nós vamos fazer a redução de cargos comissionados em relação ao cenário que existe hoje. Nós vamos fazer essa redução e nós vamos reduzir o custo Sergipe em função da taxa da água, da taxa do gás, que é muito alta aqui em Sergipe, e nós vamos fazer, sim, uma redução de cargos comissionados e vamos trabalhar na expectativa de que estabeleçamos critérios para a inclusão no serviço público por essa via, que é fundamental. A gente não vai acabar o cargo comissionado. É importante, nós vamos ter áreas que vamos ter a necessidade do cargo comissionado, mas nós vamos estabelecer critérios e não será o critério eleitoreiro, porque a gente sabe que um grande inchaço, e nós temos cargos aí de 15, de 20, de mais de 20 mil reais mês, para acomodar, né, correligionários do governador, por exemplo, que em determinado município está sem mandato. Então, se acomoda num cargo comissionado. Isso precisa acabar. Isso faz parte da questão da austeridade, né, de termos pessoas que não comparecem para trabalhar, que não desempenham nenhuma função e que não contribuem. Então, a gente precisa acabar com essa prática e a gente precisa estabelecer critérios para que essas pessoas ingressem. A redução de serviço público, nós não falamos aqui, nós não defendemos essa tese, né, aqui durante a nossa entrevista. Ok, quem fez a pergunta já se manifestou e falou que a informação consta no plano de governo do candidato, talvez seja questão de conferência. O Alberto Luiz pergunta, o seu partido preferiu sair com um candidato próprio para o primeiro turno. Caso o senhor não vá para o segundo turno, existe a possibilidade de coligações com outros partidos? A gente não discutiu essa possibilidade em nenhum momento em nosso planejamento estratégico. A gente só trabalha com a possibilidade de que a gente estará no segundo turno. E aí a gente analisa cenário para segundo turno dessa forma. Não vimos de outra possibilidade. Ok, perfeito. Continuando, temos 26 minutos de entrevista. Vamos para a participação do segundo especialista. A pergunta é de Clécia Ferreira, doutora em Ciência Política, com especialização em Políticas Públicas pela Universidade de Lisboa e professora da Universidade de Tiradentes. Ela pergunta como o candidato pretende incrementar o setor do turismo para atrair mais visitantes e empreendimentos. Eu já perguntei isso aos outros candidatos. A gente tem um exemplo do SIC, por exemplo, uma obra que está parada que atrai muitos eventos do turismo, de negócios. Qual vai ser essa política para atrair turistas, que é um incremento à economia do Estado? Precisamos ter política para o turismo aqui em Sergipe. Agora, nós vamos fazer aquela cartilha que eu disse de projetos prioritários. E nesses projetos prioritários, com certeza que nós vamos contemplar a questão do turismo devido, primeiro, aos recursos naturais que Sergipe tem. Precisamos fazer a atração com base nessa condição bastante favorável para Sergipe. Sergipe, Sergipe é um enclave aqui no Nordeste, pela localização e pelo clima, pelo povo. Então, nós precisamos ter uma política de turismo que possa atrair, precisamos vender Sergipe para o Brasil e para o mundo. E aí nós temos também na nossa cultura, então nós temos toda uma programação para a cultura no estado de Sergipe com essa perspectiva de, por exemplo, a questão do folclore sergipano, que é muito rico e vasto. Nós precisamos trabalhar nesse sentido e temos uma proposta concreta para isso e com essa perspectiva de atração na perspectiva cultural. Nós precisamos também trabalhar turismo de eventos, nós precisamos e temos proposta para trabalharmos o turismo religioso, que Sergipe hoje já está incluído. Inclusive, existe uma lei estadual criada recentemente que fez com que Sergipe já fosse incluído nessa pauta. Então, nós temos diversas possibilidades para fazermos a própria perspectiva na área da saúde também, devido à concentração de serviços de mais alta complexidade aqui na capital. Nós precisamos também trabalhar e incentivar isso numa perspectiva de termos também as pessoas vindo a Aracaju, né? Nós temos que pensar no Estado, não apenas na questão do Estado, mas temos que pensar também do ponto de vista de pensarmos estrategicamente essa questão saúde, da média e alta complexidade em Aracaju, e precisamos estar também trabalhando isso nesse cenário de que possamos, através do turismo, fortalecer a nossa economia.
Ok, candidato, vamos falar sobre educação. Sergipe está entre os piores índices do IDEB, né, que é o que avalia a educação fundamental, até a educação do ensino médio, que é os jovens que se preparam para a universidade. E esse é um setor importante porque no ensino médio, Sergipe só perde para Bahia e Alagoas e em números empatados praticamente, a média de 3,2 apenas. Os jovens vão pleitear uma vaga na faculdade muito mal preparado. Como mudar essa realidade aqui no estado, candidato? Estabelecendo a educação como prioridade. Essa é a prioridade do nosso governo. Respondendo de modo objetivo, a prioridade é a educação. Porque a gente entende que a educação ela tem que deixar de ser uma fresta na vida de muitas pessoas, e principalmente da população mais pobre, para ser uma porta aberta que permita a inclusão social. Nós temos que democratizar o acesso ao saber. E aí, quando a gente estuda escola pública, esses indicadores que você falou aí, Sergipe é o pior de todos, se considerar. Quando você analisa a escola, o ensino em Sergipe, ensino privado, o ensino público, aí Sergipe tem esse desempenho de piores. Agora, se você estuda só a escola pública, é o pior desempenho. Se você estuda matemática, vai analisar matemática e português, esse desempenho é catastrófico aqui em Sergipe. Agora, o que é que nós temos? Vamos contextualizar um pouco. A prioridade é a educação. Por que a prioridade é a educação? Porque é a grande possibilidade de inclusão. E qual é o retrato, qual é o cenário em Sergipe? Em Sergipe, nós temos para o Brasil uma perspectiva de que todo jovem de 17 anos tenha concluído o ensino médio. Em Sergipe, nós nunca tivemos metade dos jovens de 17 anos matriculados na escola. Então, veja a distância que nós estamos da meta dos 100% dos jovens de 17 anos para o ensino médio. Nós temos um dos piores desempenhos no hora-aula do nosso estudante. Então, o desempenho é ruim e isso tem impacto na competitividade do nosso estado no mundo do trabalho. Nós vamos ter péssimo desempenho, então, na inclusão desse estudante. Nós vamos ter dificuldade no desempenho, na qualidade, e aí a gente precisa estar no nosso projeto, a gente precisa atuar dialogando com as prefeituras do interior, todo de Sergipe, com as 75 prefeituras, no sentido de que a gente possa melhorar o ensino fundamental, melhorar a educação infantil, para que o ensino médio receba um aluno numa condição melhor, não na qualidade que estamos recebendo hoje. Que isso vai impactando em cadeia e nós temos um péssimo desempenho do nosso estudante. Então, precisa ter esse diálogo com as prefeituras. E vamos valorizar os professores e vamos trabalhar a educação integral. Educação produtora de conhecimento, formando cidadãos e atuando no mundo do trabalho. E aí vem a integração no ensino médio, com o ensino profissionalizante, para que a gente possa preparar melhor a nossa juventude e não destinar a nossa juventude. E veja, Sergipe hoje tem também maiores indicadores de analfabetismo, seja em função se você for estudar nas diversas faixas da idade das pessoas, nós vamos encontrar o analfabetismo em todas as faixas etárias e nós vamos ter então que trabalhar oferecendo a condição da educação para todas essas pessoas, de modo que a gente possa melhorar o desempenho do trabalhador sergipano. Ok, candidato, a gente tem 8 minutos de entrevista ainda. Vamos falar sobre saúde para encerrar, mas tem uma pergunta ainda sobre educação que é do especialista. Vamos colocar na tela a pergunta, é a última do especialista, professor Dr. Luiz Eduardo Oliveira, do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Sergipe. Como candidato avalia a possibilidade da criação de uma universidade estadual? Lembrando que Sergipe é um dos 4 estados que não tem universidade estadual em todo o país. Olha, quando nós fomos candidatos a vice-reitor da Universidade Federal de Sergipe, nós fazíamos a defesa, constava do nosso programa, a defesa da Universidade Estadual. Mas isso foi há muitos anos. Nós temos que estudar hoje, né? No nosso programa não contempla essa possibilidade, nós temos que fazer o estudo para ver dessa viabilidade. Temos que discutir com as pessoas que têm expertise, com os profissionais da área, mas nosso programa não contempla essa possibilidade, mas sim contempla a possibilidade de reforçarmos a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio aqui do Estado de Sergipe e nesse contexto da educação integral. Ok, para começar falando de saúde, tem uma pergunta do Hélio Tamarante também. O senhor diz em seu plano de governo que pretende apoiar com mecanismo de incentivos técnicos e financeiros as escolas de formação na área da saúde que priorizarem em seus currículos a formação de profissionais adequados à atenção básica e à saúde da família. Como se dariam esses incentivos, sobretudo financeiro, levando-se em conta o atual cenário das finanças do Estado? Não, a gente não fala em incentivo financeiro, a gente fala em dialogar,
dialogar com a academia, porque o que é que acontece no Brasil? Nós defendemos, e isso está no nosso programa, assim, uma política de saúde centrada na atenção primária, na atenção básica. A grande porta de entrada é a atenção básica. Por quê? Porque 75% a 80% dos agravos à saúde, eles são de baixo risco ou de médio risco. Ou seja, eles podem ser atendidos na atenção básica. O que a gente precisa é despolitizar a política da saúde e as pessoas, quando tiverem um agravo, terem próximo da sua casa uma unidade de saúde que possa fazer esse atendimento. E aí resolveríamos 75% a 80%. A gente reduziria o fluxo para os serviços de média e alta complexidade. Agora, para a gente fazer isso, desde a proposta inicial do SUS, é sentado na estratégia de programa de saúde da família. Então, nós precisamos, e veja, o SUS desde 1988, o SUS, ele precisa trabalhar nessa estratégia. E, para isso, precisa de uma escola, seja de enfermagem, de odontologia, de medicina, as escolas voltadas para a área da saúde, todas elas, que formem profissionais voltados para essa estratégia. O que é que acontece? Eu digo isso com bastante especificidade com relação à formação médica. Nós temos a formação de especialistas. No Brasil, nós formamos especialistas. Então, a gente começa um modelo que requer prioridade na atenção básica, que requer médicos generalistas, e as escolas não formam, nem existe uma carreira federalizada ou estadual para o profissional da saúde que o atraia para trabalhar de modo exclusivo, com dedicação exclusiva para o serviço público dentro dessa filosofia. Então, nem a carreira atrai, não há condição para isso, e nem nós temos uma escola que forme esse profissional. Aí o que acontece? Nos últimos anos, aqui em Sergipe, na Universidade Federal já acontece, há uma mudança curricular e as escolas já estão procurando formar profissionais para essa perspectiva de estratégia de saúde da família. Então, a gente precisa de generalistas mais do que de especialistas para esse cenário, porque especialistas já existem. Se eles não estão no serviço público, é porque a remuneração do serviço público não atrai esses especialistas. Agora, nós temos que adequar especialistas para trabalharem na estratégia de saúde, porque não existem esses profissionais formados. Agora é que as universidades estão começando a formar esses profissionais e a gente precisa agora de um segundo passo, que é de ter uma carreira no serviço público que atrai esses profissionais para que eles queiram fazer saúde pública e queiram ingressar no serviço público. Ok. Mais alguma pergunta de saúde? O senhor, como médico, acredita que seja possível construir e manter o Hospital do Câncer no nosso estado? Temos verbas para manter um hospital desse nível, já que todo maquinário e tratamento é caro. Como o tempo já é curto, eu vou incrementar outras perguntas para o senhor tentar juntar. Como o senhor vê também esse impasse com os contratos de execução com o Hospital Cirurgia, por exemplo, como solucionar todos esses problemas? Primeiro, a gente precisa discutir, já me falaram sobre o hospital, discutir qual o modelo de atenção a Sergipe. A gente tem que discutir modelo, a gente não pode ficar construindo ilhas. Alguém tem uma ideia iluminada, quero construir isso aqui, vou construir. O importante é modelo, que Sergipe não tem. A gente precisa ter um modelo de atenção à saúde estabelecido, que a população conheça, que a população, quando tiver um agravo, vá querer uma porta de entrada para acolhimento nesse modelo. E não imaginar que pode ir para um hospital para ser atendido, e aí quando chegar um paciente com AVC, com infarto, não ter condição de ser atendido. E a outra questão é simples, despolitizar. O problema é esse. Cada grupo político quer um hospital para chamar de meu. Se você analisar por aí, assim, faz reserva de mercado. Só vai ser atendido ali quem tiver a chancela, quem dever o assistencialismo a esses políticos. Isso é que precisa acabar na política em Sergipe. A gente precisa despartidarizar. A gente precisa deixar de que em Sergipe o cargo de secretário da saúde seja um trampolim para ganhar uma eleição para deputado, para senador, seja lá por que for. Então, nós precisamos despartidarizar. A partir do momento que a gente despartidarize, a partir do momento que a gente estabeleça como prioridade para atenção, para o modelo de assistência à saúde, a atenção básica, que a porta de entrada seja a atenção básica, que esse sistema tenha prontuário eletrônico e tenha uma regulação inteligente, responsável e despartidarizada, esse paciente vai migrar desse fluxo conforme o seu caso, conforme a necessidade, não precisando procurar vereador, procurar prefeito, procurar político para resolver o seu problema de saúde, porque esse sim não é modelo de atenção à saúde. Ok, candidato, temos 1 minuto e meio ainda.
com todas as dificuldades financeiras, e se fala tanto em ajeitar a casa primeiro, mas é possível falar em grandes investimentos, grandes obras nesses primeiros 4 anos de mandato, caso qual governador seja eleito? Nos 4 anos de mandato, sim. No primeiro ano é você reestruturar a casa, você ter um conhecimento real, porque não existe transparência na administração pública, e você começar, dentro de um planejamento estratégico, você fazer um choque de gestão aqui no estado de Sergipe. E eu estou nesse propósito porque eu não acredito mais nas pessoas que estão há 30, 40 anos na política em Sergipe, tiveram todas as oportunidades e hoje eles estão tão mal acostumados que não conseguem mais fazer diferente do que sempre fizeram. Eles não vão conseguir fazer política sem lotear os espaços públicos, sem sobrecarregar os espaços públicos. Então, por não confiar nessas pessoas e para fazer esse choque de gestão, nós precisamos de honestidade, que é uma marca na minha vida, em tudo que fiz na minha vida. A gente precisa de competência e lidar com competências fora desse cenário político exclusivo, e a gente precisa de ter independência para fazer esse processo. E a independência a gente constrói na trajetória de vida, portanto que eu chego independente nesse processo com essa perspectiva de ser governo do estado de Sergipe. Ok, 20 segundos, de forma sucinta, a coligação, no caso a rede, vem sozinha, como é que vai funcionar? Coligado com o movimento Frente Favela Brasil e com todos os sergipanos e sergipanas. Na Assembleia Legislativa, como é que vai ser o diálogo? Caso Política, respeito à independência do Legislativo. Agora, política e não toma lá da cá. Ok, perfeito, candidato. Não temos tempo para outra pergunta, a gente agradece. E o senhor agora tem 1 minuto de consideração final, uma conversa direta com o internauta, a partir de agora. Olha, o cenário é que as pessoas querem a mudança, as pessoas estão indignadas, revoltadas, mas não percam essa oportunidade e sejam coerentes com esse desejo de mudança. Seja você a mudança que você quer para a sociedade. Existem oportunidades, a gente entende que na política do Brasil, hoje, está um fluxo, vamos dizer assim, de pessoas desonestas querendo fazer meio de vida da política. Mas existem pessoas honestas em diversos partidos, existem propostas que precisam ser analisadas conforme a coerência de vida das pessoas e que você seja a mudança, escolha e vote. Porque se você não votar, as pessoas que existem ainda no Brasil, infelizmente, que vendem o voto, elas poderão fazer a escolha por você e vão escolher os velhos coronéis, vão escolher os incompetentes e vão escolher corruptos que estão buscando na política um salvo-conduto. Não permita que isso aconteça, seja a mudança que você quer para a sociedade. Candidato, o Portal Infonet agradece a sua participação, foram 40 minutos bastante proveitosos, acredito, para os internautas conhecer um pouco das suas propostas. Lembrando que o Portal Infonet volta amanhã no mesmo horário com mais uma entrevista com o candidato Mendonça Prado, que também disputa o governo do estado. E na quinta-feira a gente encerra a série de entrevistas com o candidato atual governador Belivaldo Chagas. Até amanhã, às 9h30.